desejando que a paz de Cristo esteja alcançando a cada amigo que está nos ouvindo nesta hora. Queremos, por ligeiros momentos, compartilhar algo da parte de Deus, da palavra de Deus, com os nossos amigos. Lucas 5:31. Jesus, a palavra diz o seguinte: e respondendo, Jesus lhes disse: não precisam de médico os que estão sãos, e sim os enfermos, porque eu não vim chamar justos ao arrependimento, e sim os pecadores. A palavra de Jesus, no momento em que ele se encontrava em um jantar, e havia muitas pessoas ali com ele, um homem que havia se arrependido dos seus erros, resolveu fazer uma festa para Jesus. E ele convidou seus amigos, que também precisavam de uma palavra de esperança. E eles estavam naquela oportunidade única e maravilhosa de poder ouvir uma palavra diretamente dos lábios de Jesus. E algumas pessoas que viram aquela reunião, o fato de Jesus estar reunido com pessoas das quais muitas eram consideradas à margem da sociedade, eram desprezadas daquele tempo, e aquelas pessoas que se achavam que eram mais importantes, se escandalizavam porque Jesus estava ali junto com aquelas pessoas. E então Jesus traz esta palavra maravilhosa que nós acabamos de mencionar, quando ele diz que os médicos são para os que estão enfermos e não para os que estão com saúde. Os que estão com saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele acrescenta que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Quando nós saímos, como neste momento, inclusive eu quero aproveitar aos que estão nos ouvindo e agradecer por estar nos, digamos, permitindo poder trazer este recado. Nós agradecemos sinceramente, porque por estar usando um som, de repente possa ser que esteja interferindo de alguma forma, e então nós, ao mesmo tempo, pedimos desculpas por isso e agradecemos pela atenção, mas o fato é que o que nos motiva é justamente trazer essa palavra de Jesus. Essa palavra que Jesus trouxe, ela nos importa a mim, importa a cada ser humano. Então, quando nós saímos, nós também nos direcionamos a alguém que talvez esteja precisando ouvir uma palavra como aquela que Jesus falou. Porque talvez muitos já estão numa condição e que acham que não precisam ouvir essa palavra. Mas nós entendemos e também não sabemos quem são as pessoas que porventura estejam precisando. Então é por causa dessas pessoas
que às vezes está precisando ouvir uma palavra como essa, é que nós saímos, apesar de até saber que há momentos e há situações em que alguns nem gostam de que a gente se posicione dessa forma, mas de fato nós saímos pensando naquelas pessoas que estão precisando ouvir essa palavra que Jesus anunciou. Olha o que ele disse: quem precisa de médicos são os doentes. Aqui está falando de medicina, está falando de remédio, tratamento, e está falando de doença. E nós estamos vivendo um momento no mundo inteiro de uma grande calamidade pública relacionada com a saúde, por conta de uma enfermidade que tem assolado e, lamentavelmente, ceifado muitas vidas. Então, é a situação atual do mundo hoje. Então, podemos dizer que mais do que nunca, num momento como esse, pessoas precisam de médico, porque essa doença, ela causa até mesmo a morte do corpo físico. Mas a medicina está aí, dentro dos seus limites, cuidando das suas obrigações. Porém, o que nós trazemos a palavra neste momento, e nos referindo à fala de Jesus, nós queremos mencionar que Jesus não estava se referindo a essa doença da pandemia, chamada Covid-19. Jesus estava se referindo a uma outra doença que é muito pior do que essa, e que às vezes a pessoa nem percebe que está com essa enfermidade. E que enfermidade é essa a qual Jesus estava se referindo? Ele estava se referindo a uma enfermidade silenciosa, a uma enfermidade contagiosa, uma enfermidade que destrói a alma. O Covid-19 pode destruir o corpo físico de um ser humano, mas a enfermidade a qual Jesus estava se referindo, ela destrói a alma, e o corpo não sente essa dor no momento. Essa enfermidade se chama pecado. Quando Jesus fala, são os doentes que precisam de médico. Mas que doente é esse? É doente da alma, por causa do pecado. Porque o pecado é uma doença. E é uma doença que causa uma morte eterna. Mas não é a morte do corpo físico, mas, como já falamos, é a morte da alma. E nós, seres humanos, precisamos identificar essa enfermidade em nossa vida e procurar um médico que pode tratar essa doença. E só há um médico que pode tratar isto. E esse médico é Jesus. E é ele que nós falamos e que nós apresentamos. E ele fala que ele veio a este mundo justamente direcionado a essas pessoas que percebem essa necessidade, que apresentam essa necessidade. Que necessidade? Como é que se trata essa doença chamada pecado? Aqui no texto que a gente mencionou, está dada a informação do tratamento. E como funciona esse tratamento? Olha como ele diz: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então eu queria destacar a palavra arrependimento. Quando que um doente vai ao hospital?
Quando que alguém se dirige ao médico? É quando ele sente uma dor. Quantas vezes a pessoa até está doente, mas por não estar sentindo nada, ele ainda não vai a um hospital. Mas quando a doença se manifesta através de uma dor, através de algum tipo de desconforto, então a pessoa procura o médico. Ele percebe que está enfermo. E quando que um ser humano, que nós percebemos que estamos com a doença do pecado, é quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos que os nossos atos não estão agradáveis diante de Deus. Então nós sentimos que diante de Deus, a nossa vida está irregular, que não estamos bem diante de Deus, que Deus de repente não está se agradando dos nossos atos, das coisas que fazemos. E então, se percebemos isso, nós nos arrependemos dos nossos pecados. E então procuramos o tratamento junto a esse médico. Então o tratamento da doença chamada pecado, ela passa pelo arrependimento. É o momento em que nós reconhecemos ser pecadores, necessitados do perdão de Deus, porque só Ele pode nos perdoar. Então nessa hora, nós buscamos esse encontro com Deus. Então isso pode acontecer até no momento como este, aqui, agora, que nós estamos anunciando a palavra de Jesus. Então alguém que está nos ouvindo pode olhar para dentro de si, fazer uma autoavaliação e pensar e perceber que precisa do perdão de Deus. Em muitas ocasiões, pessoas que ouviram a palavra de Deus fizeram a seguinte pergunta: o que então eu devo fazer? E uma vez perguntaram isso para os apóstolos de Cristo, e Pedro respondeu: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, a cura da sua alma, meu amigo, que está precisando, ela passa pelo arrependimento. Quando você se arrepender dos seus pecados, eu quero te dar uma notícia muito boa. Você vai poder contar com o perdão de Deus. E ser perdoado por Deus, não há preço. Não há preço que pague a satisfação de um ser humano que se sentiu perdoado de todos os seus atos pecaminosos diante de Deus. Eu estou te falando isso porque eu busquei esse perdão. E eu experimentei esse perdão. Isso traz uma alegria tão grande para a nossa alma, um conforto diante de Deus, que é o nosso Criador, que nos fez para agradar a Ele e para servir a Ele. Mas o pecado, a doença do pecado, ela tem alguns sintomas. E um dos sintomas do pecado é a cegueira espiritual. Porque quem está no pecado, ele não consegue enxergar que existe um Deus todo-poderoso que está acima dele e que está o olhando, o vendo a todo momento e sabe de tudo o que está fazendo. Mas o pecado não deixa a pessoa perceber isso, e a pessoa vive como se tudo estivesse tudo bem. Ele pode fazer o que der e vier na sua cabeça e nem se dá conta de que um Deus está vendo e está observando as suas práticas. Mas quando você é curado dessa doença, você passa a perceber que esse Deus, além de estar te vendo, Ele quer estar com você a todo momento da sua vida, cuidando de todas as suas necessidades. Então este é o recado que nós queremos trazer.
que há uma doença no mundo, pior do que o Covid, que é o pecado, e que há um médico que trata essa doença, Jesus Cristo, e começa pelo arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, e assim os vossos pecados serão apagados, serão cancelados. E eu quero agradecer mais uma vez a todos os que nos ouviram, desejando que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.